Olá, investidores. Estamos aqui diretamente do Smart Summit 2024, representando aqui a Invest Smart, eu, Vitor Cavalieri, aqui da Diretoria de Alocações do Rio de Janeiro, e a Jéssica, gestora lá da filial do ABC, para conversar um pouco de crédito privado, né, dos desafios que tivemos em 2023 e as perspectivas de 2024, com a Lígia Porchat do Athena Capital. Obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha um bom papo hoje. Será? Lígia, a gente quer começar entendendo um pouquinho sobre quem é Lígia, qual a sua história, como é a Athena e o que vocês tanto fazem de tão bacana hoje no mercado financeiro. Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu sou engenheira de formação, formada pela Poli, USP, em São Paulo. E desde sempre eu entrei no mercado financeiro. Meu primeiro estágio já foi na Alemanha, no mercado financeiro. E aí eu tive a oportunidade de entrar em contato num IB em renda fixa, desde o início da minha carreira. Quando eu venho para São Paulo, por incrível que pareça, eu entro em renda variável, na Scopus, junto com o Luiz Soares e o Pedro Cerizzi. E em seguida passei por outros lugares e acabei na Lacan Investimentos junto com o Candiota, o Luiz Augusto Candiota, que foi diretor de política monetária do Banco Central, e para mim foi uma escola muito importante, onde eu tive muito contato com renda fixa, operar, crédito privado. A gente monta fundos inclusive de crédito privado já na Lacan Investimentos, onde eu me torno gestora em 2009. E em 2013, eu e algumas sócias decidimos montar a Athena Capital, em 2013, já com produtos de renda variável e crédito privado, e desde então eu sou a gestora e CIO da Athena. E hoje estamos aí com 3 produtos já de crédito privado, um fundo previdenciário, um fundo de liquidez D30, um fundo de liquidez diário e um fundo de ações hoje na casa, e esperamos também em breve abrir mais produtos também relacionados ao crédito. E Lígia, falando sobre esse fundo de D30, de crédito privado, né, a gente reparou que foi um dos poucos fundos que não sofreu naquela crise de crédito privado que teve no início do ano de 2023, né, em janeiro e fevereiro, quando teve muitos pedidos de recuperação judicial, Americanas, Light, várias empresas que estavam muito presentes em muitos fundos e não estavam na carteira do fundo de vocês, não sofreu nada, né? Eu queria que comentasse assim, como é que foi a escolha, como é que vocês passaram por esse período, se vocês viram como uma oportunidade ali, os spreads abrindo, tinha caixa, conseguiu aumentar posições, o que aconteceu nesse período ali de janeiro e fevereiro de 2023? É uma ótima pergunta, porque dá a oportunidade da gente contar um pouco do nosso estilo de gestão. Eu acho que para falar por que a gente não tinha Americanas na carteira, nem Light e nem nenhum outro crédito que aconteceu no ano passado, que a gente soube que foram muitos, né, eventos de crédito, infelizmente, passando um pouco pelo estilo de gestão. O nosso estilo de gestão ele é muito focado no controle de risco dos ativos. E quando eu falo controle de risco, a que preço a gente compra os ativos para a carteira. E eu sempre comento que em renda variável é muito intuitivo a gente dar preço para as empresas e não comprar, eventualmente. Você não quer ser sócio de uma empresa que você acha que ela está cara, por exemplo. Na renda variável é muito intuitivo. O valuation é tal, o preço na tela não está atrativo na minha visão, eu não compro. No crédito, eu acho que esse conceito ele é pouco entendido. O que normalmente as empresas fazem, os gestores fazem? Eles, se você gostar da empresa e não achar que o risco de crédito é alto, você coloca para a carteira. E a gente tem uma cabeça um pouco diferente. Se o preço do crédito não estiver correto, assim como nas ações, a gente não coloca na carteira, mesmo que eu acho que a empresa vai pagar. E eu acho que eu conto essa história do nosso estilo de gestão focado nesse controle do risco, porque foi justamente isso que nos protegeu de não ter Americanas na carteira. Americanas, no caso, esse de fato não passou na análise de crédito, na nossa visão, porque e com aquele balanço fake. A gente é muito focado em uma análise fundamentalista, profunda de balanço. A empresa já tinha feito um follow-on alguns anos anteriores, se eu não me engano, em 2020. Tinha tido caixa, então estava com caixa e nos anos seguintes ela se alavancou novamente. Na nossa visão, ela ia precisar de um outro follow-on. A gente não empresta dinheiro para empresas que eventualmente precisam de follow-on para pagar a dívida, mesmo que seus controladores sejam teoricamente fortes. Hoje, eu acho que está mais claro para todos que não devemos emprestar dinheiro baseado em controlador. Mas essa já era uma premissa na Athena. Não vamos emprestar dinheiro para empresas cuja geração de caixa não paga a dívida.
Claro que muitas vezes as empresas elas rolam as dívidas, elas não usam o caixa para pagar a dívida, mas para nós essa tem que ser uma opcionalidade da empresa e não uma necessidade. Então isso nos protegeu na parte de crédito, mas na parte de, voltando à precificação, dando um passo atrás para 2022. Quando a gente pega o último trimestre de 2022, falando do nosso yield D30, se vocês olharem na lâmina, no histórico do fundo, o carrego estava baixíssimo. O que é carrego, né? A rentabilidade que a gente vinha tendo ao longo dos últimos meses. Ele estava muito baixo, muito menos do que a gente gostaria. E por que isso? Porque eu brinco que a gente não desaprendeu a fazer gestão. O que a gente fez foi um controle rigoroso do risco, porque os spreads de crédito tinham fechado. Ou seja, não tinha prêmio para você emprestar dinheiro para as empresas. O que eu fiz? Naquele momento eu aumentei caixa, encurtei duration e troquei para empresas de qualidade. Então a gente ficou dando uma rentabilidade muito abaixo do que a gente gostaria. Por quê? Porque a gente fez uma mudança para qualidade de risco. O nosso foco é no preço. Como o preço dos ativos estava muito caro, a gente privilegiou caixa. Quando veio Americanas, então que houve o contágio para outros créditos que muitas vezes descorrelacionados com Americanas, só que os spreads eles se contagiam. Então a curva abriu, os spreads abriram e a gente sofreu muito pouco também por conta da baixa duration dos nossos fundos. Nesse momento, aí já indo para o final da sua pergunta, a gente aproveitou a abertura muito. A gente não só não tinha o crédito, então a gente não sofreu na parte do crédito. A gente tinha duration baixa. A gente sofreu pouco na marcação da curva dos outros ativos. E nesse momento a gente aproveita para comprar melhor, quando os preços tinham caído. Então foi por isso que o nosso carrego sobe nos meses subsequentes à crise de Americanas. Eu lembro muito bem que nesse período, em janeiro e fevereiro, foi quando estava acontecendo ali a crise da Americanas e da Light, estava tendo esse evento aqui do ano passado. Assim, o assunto principal era esse, com as assets de crédito privado, de renda fixa, e a gente tinha muitas divergências assim, no entendimento dos gestores, né? Se eles encaravam com mais cautela, assim, é uma crise de crédito, vamos ficar com o pé atrás. Ou não, se é uma oportunidade, os spreads abriram, vamos gastar o caixa. Então, você já até respondeu essa pergunta, vocês encararam como uma oportunidade, gastaram caixa nesse período, né? Sim, mas sem perder de vista a qualidade. A gente privilegiou empresas de qualidade nos momentos que os spreads abriram e não com menos qualidade. Então, setores menos desafiadores. Para dar exemplos, eu lembro que houve abertura para Multiplan, Fleury, B3, empresas que você tem certeza que vão te pagar. Certeza sempre entre aspas, tá? Porque a gente não tem certeza de nada. Mas, na nossa visão, empresas com qualidade excelente do ponto de vista de crédito. E a gente, nesse momento, observa uma abertura dos spreads e a gente aproveita para alongar um pouco a nossa duration, colocar um pouco esse caixa para trabalhar, aumentando o carrego do fundo, sem perder de vista a qualidade e o controle do risco. Essa é uma excelente resposta. Eu acho que, assim, quem está aqui nos assistindo, com certeza, talvez vai entender um pouquinho mais a fundo quando a gente começar a entrar em detalhes também do passado. Mas aqui eu não quero entrar nesse detalhe de passado. Eu quero, sim, um olhar de agora para o futuro. Você tinha comentado aqui com a gente no começo que você já teve uma experiência muito bacana, principalmente com renda variável. E a minha pergunta agora para você vai ser a seguinte: qual é a visão da Athena? Porque, assim, os principais fundos, os mais queridinhos, assim, digamos, no mercado, são os fundos de crédito privado. Qual é a visão da Athena em relação a essa questão da taxa Selic? Vocês ainda têm uma perspectiva muito alinhada realmente ao que o Copom já está sinalizando para os próximos anos? E se sim, qual é a mágica que a Athena vai fazer para conseguir manter consistentemente as rentabilidades dos fundos? Também uma ótima pergunta. Para onde é a nossa visão que vai a Selic e oportunidades de classes de ativos, né? Eu acho que essa é uma pergunta recorrente e que ela deveria ser feita sempre mesmo, porque as oportunidades elas são dinâmicas no mercado. E eu sempre costumo responder que, na minha visão, você sempre tem que ter renda variável e renda fixa no seu portfólio. A questão é qual é o percentual que faz sentido dentro de cada perfil de investidor. Por isso que eu acho muito importante o papel até do assessor, do gerente, assessor, de estar próximo aos investidores para entender o perfil de cada pessoa, porque é muito particular. Eu, como gestora, sempre acho que o grande desafio é encontrar preço bom de ativo bom.
independentemente do cenário macroeconômico. Então, e aí não estou me esquivando da resposta. Eu acho que isso também faz parte do nosso DNA mesmo. É até uma oportunidade de contar aqui para vocês um pouco do meu estilo de gestão. Nós não fazemos, Jéssica, previsão de Selic e nem outro indicador macroeconômico dentro da Athena e nos nossos comitês. Para vocês terem uma ideia, a gente divide todas as análises em 2 comitês, um qualitativo e um quantitativo. No quali, a gente vai discutir a empresa, o setor, vantagens competitivas daquela determinada empresa. A gente analisa o histórico da companhia. Ótimo, gostamos da empresa? Passamos para o segundo comitê na parte quantitativa. E nessa parte quantitativa, a gente vai fazer modelagem econômico-financeira, vamos colocar as nossas premissas dentro dos modelos para chegar ou no valuation ou eventualmente numa emissão de crédito, onde a gente vai avaliar se as taxas estão de acordo com a nossa visão e o rating interno também da companhia na nossa visão. Nesse sentido, a gente pega os indicadores macroeconômicos e estressa. É claro que a gente sabe que é importante a taxa Selic estar a 2 ou estar a 15. As empresas elas vão se beneficiar ou não, cada uma mais ou menos de acordo com o cenário macroeconômico, inflação, quais empresas que vão conseguir repassar a inflação. É importante a gente entender a dinâmica, mas dizer que a gente vai colocar as nossas premissas, onde a gente acha, na modelagem, para daí tomar a decisão de compra de investimento, não passa pela nossa cabeça fazer isso jamais. Para vocês terem uma ideia, a gente não comenta indicadores macroeconômicos em comitês. Não tem essa expectativa. Se a inflação subir, se a inflação cair, não há esse comentário, nem a taxa Selic. O que a gente faz são matrizes dentro da nossa modelagem, onde a gente tem que saber, se acontecer determinada mudança, quais impactos que vão ocorrer dentro das nossas empresas, isso sim. E aí a gente estressa se a gente estiver confortável, que tem uma gordura, um colchão dentro com relação à geração de caixa, indicadores de alavancagem, covenants, até mesmo valuation, indicadores das empresas. Se a gente estiver confortável, a gente continua com essa posição. Então, de novo, é muito importante analisar. A gente saber os indicadores macroeconômicos e qual a sensibilidade das empresas a eles. Mas a gente não coloca premissas de onde a gente acha que vai. E aí, indo só mais até um pouco além da pergunta, a nossa visão, a gente sempre está de acordo com a curva DI. Então, para onde vai a Selic? Ela vai para onde o mercado está colocando dinheiro. A gente trabalha com o cenário hoje. Hoje, a curva DI, ela já está precificada. É nesse cenário que a gente avalia se os preços dos ativos eles estão corretamente. Sempre na visão do analista, do gestor, né? A gente sempre tem que trazer para dentro de casa a nossa opinião, mas para achar o preço correto dos ativos, com as variáveis que nós temos hoje. Eu fiz essa pergunta em tom meio que de provocação, mas assim, de forma muito proposital. Por quê? Nós que estamos na ponta, também sou assessora de investimentos, então eu converso muito com os meus clientes diariamente. E essas são as perguntas que eles nos fazem. E a gente vai repassando essa questão, e eu fiz questão, e eu tinha certeza que você iria responder maestralmente como fez, explicando para os nossos telespectadores que não existe mágica. No mercado financeiro, não existe uma bola de cristal onde a gente consegue, de fato, entender realmente e bater um martelo. Mas sim, qual é a expectativa, quais são as métricas, porque é um estilo, de fato, de gestão. E eu acho que é uma conexão que os investidores têm que entender um pouquinho sobre qual é o raciocínio que o gestor, a gestora vai fazer para, eventualmente, tomar as decisões dali para frente. Concordo então, totalmente, maravilhoso. Jéssica. E indo até além, eu acho uma pergunta que vocês devem receber, que a gente também recebe, recorrente, na época das eleições. E se A ganhar? E se B ganhar? Para onde vão os investimentos? Então, ou eu mudo de país ou eu fico no país. E eu sempre tento trazer o olhar, o gestor, a gente tem que se adaptar a qualquer cenário. Eu não posso ser torcedor nesse momento. É claro que, como cidadã, a gente tem as nossas preferências, as nossas opiniões, mas eu tenho que tirar de lado e ser totalmente racional para identificar oportunidades, seja no cenário A ou no B. Afinal, a gente é pago para isso, a gente é feito para isso, né? A gente está aqui para tentar extrair o melhor retorno dentro do melhor risco que a gente entenda dentro das classes de cada ativo, né? Então, eu acho que, seja na política, seja nas variáveis macroeconômicas, a gente tem que estar preparado para tentar extrair o melhor de todo investimento. Perfeito. Lídia, sobre a posição atual do fundo, assim, você falou muito sobre a curva DI, né? Já está projetando que a Selic vai estar 9,5 mais ou menos ali para julho, né?
Como que o fundo está se posicionando para esse momento? Acha ainda que tem prêmio na mesa para a spread fechar mais ainda ou não? É hora de ter mais caixa, menos caixa? Como é que está a posição do fundo? No yield D30, a gente está com entre 15% e 16% de caixa. Mas mais do que 15% a 16%, que é o patamar natural de caixa desse fundo. Eu acho que os spreads, eles estão muito fechados. E aí, são indicadores que a gente acompanha no mercado secundário. Quando você analisa empresas com menos qualidade, mais qualidade. Aí, quando eu falo menos qualidade, eu quero dizer do ponto de vista de geração de caixa, de alavancagem. Nesse sentido, a qualidade. Os spreads estão muito poucos diferenciados. Isso são indicadores que nos chamam a atenção e a gente privilegia a caixa. E aí, por que eu não estou com caixa 30% então nesse fundo? Porque no lugar de colocar caixa, a gente está com empresas muito saudáveis. Mas que essa é a parte boa. A parte ruim de ter empresa muito saudável na carteira é que elas não pagam quase nada. Então, está desafiador o cenário. A gente está com um carrego mais baixo do que a gente gostaria, o que faz parte. Igual estávamos no pré-Americanas, porque, na nossa visão, a gente tem que sempre nunca perder de vista o preço dos ativos. De novo, eu sempre volto no preço dos ativos para correr o risco certo. O certo, bem entre aspas, que é o risco que a gente entende correto para determinado cenário. Então, a Selic indo para 9, 9,5, 10, para a gente pouco importa. De novo, o que a gente observa são os spreads de crédito. E os spreads, eles estão amassados. Então, eu chamo atenção para isso. E aí, a gente fez não só no yield D30, até como o nosso fundo de liquidez diária, a gente está com um pouco mais de caixa na carteira e privilegiando empresas de melhor qualidade. Então, a gente tem, hoje, muitas LFs nas carteiras, só de banco primeira linha, muitas debêntures de duration até 1,5, bem diferente dos nossos pares. Então, a gente está privilegiando durations baixas novamente e empresas de mais qualidade. A gente sabe que existe muita diversificação de ativos, né, no fundo. Tem também diversificação de indexadores? É tudo IPCA, é tudo CDI? Como é que é essa diversificação? Hoje, para esses patamares de Selic, na nossa visão, ainda não vale a pena a gente ir para um percentual de CDI. A gente tem praticamente 100% da nossa carteira, quase 100%, CDI+. Esse é o indexador que hoje está na nossa carteira. Quando a gente tinha uma Selic lá atrás, 2, 3, 4, naqueles patamares bem baixos, a gente tinha percentual de CDI. E também era o que o mercado mais emitia. Né? Então, hoje a gente está no CDI+, muito IPCA, a gente nesse momento não está. O que a gente pode eventualmente fazer, quando o juro real estava um pouco mais baixo, a gente tinha NTs e NBs de até 2 anos de duration na carteira. E aí, até uma oportunidade de falar, a gente não opera curva. Então, a gente também, mesmo quando a gente vê um juro real alto, a gente não vai entrar em NTs e NBs longas, porque isso gera volatilidade para o fundo. E para a gente também é uma métrica muito importante que a volatilidade do fundo seja baixa, ainda que não haja o risco do crédito. Você vê, são muitas variáveis para compor um estilo de gestão do fundo. E o yield D30 a gente procura manter uma volatilidade muito controlada. Para vocês terem uma ideia, ano passado a volatilidade do fundo foi abaixo de 0,2, mesmo com todos os eventos que houve no mercado, né? Da crise de crédito e abertura de spreads, a gente conseguiu manter uma volatilidade extremamente baixa. Isso porque a gente, além de tudo, não opera curva. Entendido. Eu quero fazer uma pergunta para você relacionada ao fundo de previdência de vocês. A pergunta que eu quero fazer aqui é muito mais com o olhar, talvez, de você que está aí atrás, nos assistindo, de por que investir primeiramente em um fundo de previdência, quais são as principais características. Eu acho que, assim, para a gente que está vivendo, respirando isso, é algo muito normal. Mas para quem está lá do outro lado, talvez não entende realmente quais são as vantagens. Poxa, se existe um fundo de investimento de crédito privado, seja o D1 ou seja o D30, por que cargas d'água eu devo investir no fundo de previdência? Existe também alguma diferença de estratégia quando a gente fala de fundo de previdência, ou ele é um fundo espelho? Ele é um fundo que ele vai refletir exatamente algum fundo mãe? Conta pra gente um pouquinho aqui sobre isso. Uma excelente pergunta. Eu acho que o fundo de previdência entrou no centro do cenário ano passado por conta da discussão de impostos, né? As diferenças agora, as taxações dos fundos. E eu acho que o fundo Prev, que já era uma ótima composição para a carteira de qualquer cliente, eu acho que ficou ainda mais em pauta. Primeiro porque há o diferimento do imposto. E aí eu gostei da sua pergunta da diferenciação dos outros produtos. Na Athena, a gente
não faz fundo espelho. Ele tem uma característica própria, o nosso fundo previdenciário. Primeiro que ele tem 20% em caixa, já em regulamento, só até 80% de crédito privado. Não há o pagamento do come-cotas, isso para qualquer fundo previdenciário, maravilhoso. E a gente é um fundo de renda fixa, crédito privado. A gente pode ter no máximo 15% de FDICs e não 40% como nos fundos para investidor qualificado. É só no máximo 15%. A gente busca uma diversificação enorme na carteira. Tudo isso para melhorar a qualidade, mais diversificação, menos risco na carteira, volatilidade, segue o nosso padrão da casa, volatilidade baixíssima e com controle rigoroso do risco. Então, eu acho que fundo previdenciário é uma excelente oportunidade para compor carteira dos clientes. E aí, também falando da parte do comparativo com outros produtos, o que é muito interessante, Jéssica, é quando você pensa na questão do diferimento do imposto, que não é a única vantagem, mas é uma bem importante. É uma das principais, É uma das principais. Além do ITCMD, a discussão de não passar inventário, é mais fácil por não passar inventário, é mais prático, por isso também é outro grande motivo. Mas só o fato de você não pagar come-cotas no meio do caminho, saibam que a gente já fez exercícios para os nossos clientes. Isso significa, no final do dia, você pode ter rentabilidades muito inferiores a um fundo, por exemplo, o nosso de D30, mas que no final do dia, dinheiro no bolso é a mesma coisa, ele compensa. O fato de você não pagar imposto, se você olha em 5 anos, 10 anos, você vai ter o mesmo dinheiro ou mais com uma rentabilidade que pode ser muito inferior ao fundo e o de D30. Ou seja, no final do dia, quando você pode ter uma rentabilidade inferior, significa que você pode correr muito menos risco, ter rentabilidades, obviamente, superiores ao CDI, ao nosso custo de oportunidade, mas você não precisa correr muito risco, porque você não pagar o imposto já é uma rentabilidade em excesso. Então, eu acho um produto excelente que todo brasileiro deveria ter. E aí, até quando a gente foi abrir o nosso fundo previdenciário em maio de 2022, a gente pensou, vamos abrir inicialmente, nosso primeiro Prev, vai ser fundo de renda fixa ou fundo de ações? E eu acho que, pensando no Brasil, nosso perfil do brasileiro tem muito mais a ver. Inicialmente, a gente pensando em produto, vamos abrir um fundo de renda fixa, ele se encaixa com o perfil do brasileiro, perfeito. Não paga o come-cota, volatilidade baixa. Eu acho que pensando na aposentadoria, é um fundo que tem que ter na composição. Isso é uma coisa, assim, fantástica. Eu acho que a gente tem que fomentar cada vez mais fundos de previdências. Acho que a gente tem que ter esse olhar. Tem tantas vantagens e que às vezes a gente tem tanto medo, tanto receio, que a gente tem que parar com essas ideias e começar a entender. Quando a gente joga para o longo prazo, exatamente isso que você comentou. A gente consegue enxergar uma diferença gigantesca de rentabilidade, de benefícios que a gente não jamais imaginou. Então, acho que é bacana esse olhar, esse fato de você ter comentado sobre não precisar correr tantos riscos, porque, assim, é a sua reserva lá para o seu eu do futuro. Então, assim, mais uma vez, eu sou apaixonada, de fato, pela Athena, justamente por esse cuidado, né, esse zelo diferenciado, né, essa questão também de ter uma parcimônia, ter um compliance dentro também, que vai ajustar tudo isso e ter essa diversificação dentro de uma única plataforma, dentro de um único fundo, você consegue ter esse pool, né? E, Jéssica, tem 2 observações. Alguns anos atrás, houve mudança na regra com a portabilidade. Eu acho que isso também facilita para o investidor. Antigamente, você tinha um investimento em previdência, se você não estava satisfeito com o investimento, você não conseguia, porque você tinha que resgatar e perdia o benefício do imposto. Hoje, com a portabilidade, se você não estiver satisfeito com o produto, você porta o produto e está tudo certo. E tem uma outra questão que agora está sendo, que foi, eu não sei se já foi sancionado pelo presidente ou se será, mas que a mudança irá acontecer, que é a decisão do imposto regressivo, exatamente, a tributação. Você decidir no resgate se é regressivo ou progressivo. Isso é maravilhoso, isso vai atrair investidores, ainda mais assim como lá atrás a portabilidade atraiu para o fundo de previdência. Só vantagens. Lígia, eu, a Jéssica e nós todos da Invest Smart queremos agradecer a sua presença aqui, essa aula de crédito privado, essa destrinchada que você deu nos produtos da Athena, né? E se quiser fechar com algum recado para o cliente Invest Smart, para o investidor pessoa física, não se aventurar em crédito privado, escolher uma gestão ativa ali nos ativos, né, do fundo,
Pode falar. Vitor, Jéssica, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A turma da Invest Smart, a gente é muito parceiro, a gente gosta bastante. E para vocês, investidores, eu acho que é isso. Procurar se informar cada vez mais, ter um assessor que vocês confiem de confiança e gestores que vocês se identifiquem principalmente com a filosofia de investimentos. E aí, a Athena Capital, a gente está abertos a questionamentos, dúvidas, entrem em contato, sigam a gente nas redes sociais, Athena Capital. E é isso, YouTube, LinkedIn, Instagram e até a próxima. Obrigado, até a Muito próxima. obrigada.